Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui na Metacosmo, um lugar para nós despertarmos a nossa consciência e expandi-la com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos falar sobre um tema muito bonito, as 4 verdades de Buda. Muito bem, Siddhartha Gautama era um príncipe, que viveu lá no Nepal. Quando ele nasceu, o seu pai, o rei, ele determinou aos servos que ninguém mostrasse ao seu filho o sofrimento, que ninguém tirasse ele do palácio para que ele não tivesse contato com o sofrimento. A ideia do seu pai era evitar que o seu filho tivesse qualquer tipo de sofrimento. E assim Siddhartha Gautama viveu o início da sua vida. Até que quando ele atingiu a sua juventude, ele começou a perceber que as pessoas, elas saíam do palácio, e muitas vezes ele sentia que as pessoas, por mais que elas não quisessem demonstrar o sofrimento, o humor delas não era coerente para pessoas que eram apenas felizes. E aí, num determinado dia, ele conseguiu fugir do palácio. E ao fugir do palácio, ao andar pelas ruas da cidade, Siddhartha Gautama descobriu, enfim, o sofrimento. Ele viu o sofrimento do povo do seu reino. Ele ficou indignado com seu pai, voltou ao palácio e ainda assim viveu por mais um tempo lá no palácio, casou-se, teve filhos, até que um dia ele tomou a decisão de ir em busca do seu propósito. E assim ele definitivamente saiu do palácio, nunca mais voltou, abandonou família, abandonou tudo e começou a sua grande missão e se transformou o Buda. Bom, para Buda existiam 4 verdades. Para ele essas 4 verdades são: a primeira verdade é: existe o sofrimento. No planeta onde nós vivemos, existe o sofrimento. E todos nós precisamos reconhecer o sofrimento. A segunda verdade é que nós precisamos encontrar a causa do sofrimento. A terceira é que nós temos como eliminar o sofrimento da nossa vida. E a quarta verdade, nós precisamos encontrar o caminho para eliminar o sofrimento. Então, essas são as 4 verdades que o budismo prega e que Siddhartha Gautama, o Buda, revelou à humanidade. Bom, vamos analisar agora essas 4 verdades. A primeira verdade: existe o sofrimento. Ninguém pode negar. Nós vivemos num planeta de experiências e provas e, portanto, o sofrimento faz parte desta vida que nós vivemos, Se nós vivemos em um grande simulador, num grande simulacro, nós temos que reconhecer que o sofrimento existe. E por isso mesmo Buda já falava que nós vivemos num mundo da ilusão. Bom, se existe o sofrimento, o segundo passo é nós descobrirmos a causa do sofrimento. Por quê? O sofrimento é um efeito, mas ele tem uma causa. Então, nós temos que ir ao encontro da causa se nós queremos, de fato, eliminar o sofrimento da nossa vida. Que é a terceira verdade. A terceira verdade está exatamente na eliminação, você ter fé, coragem, e acreditar que você pode eliminar o sofrimento. E a quarta verdade está exatamente na questão de você encontrar os caminhos para você eliminar o sofrimento. E o caminho que Buda nos dava era através do Nirvana. Para Buda, o Nirvana é o caminho da iluminação, ou seja, quando nós nos tornamos seres iluminados, nós eliminamos definitivamente o sofrimento da nossa vida.
agora vamos unir o conhecimento que eu falei na última live, né? A live anterior, quem não assistiu, vai lá e assista. Quando eu falei para todos vocês que a consciência é a sua verdadeira realidade. A consciência é o eu sou. E, portanto, se você quer sair do mundo da ilusão, você precisa reconhecer o seu eu sou. Porque à medida que você reconhece sua verdadeira consciência, você automaticamente elimina o sofrimento. E é isto que Buda propunha quando ele falava do Nirvana, do processo de iluminação. Vamos analisar um pouco o conhecimento que nós passamos nessa outra live. Quando nós estamos no espírito, porque a consciência é o seu espírito, é a sua realidade verdadeira. Então, a consciência é, na verdade, o seu espírito. E no Apócrifo de João, nós já tínhamos falado que o espírito, ele tem 5 atributos principais: a previsibilidade, a presciência, a indestrutibilidade, a vida eterna e a verdade. Então, esses são os 5 atributos do espírito. Mas os místicos costumam dizer que existem 2 eus dentro de você: o eu maior e o eu menor. Considerando que o eu maior, né, o eu superior, é o seu espírito e é quem de fato você é, você tem também o eu menor. E quem é o eu menor? O eu menor é exatamente o seu plano físico. Aonde está o sofrimento? Quem que gera o sofrimento? Está exatamente no seu eu menor. Porque se o eu maior ele é previsível, o seu eu menor é imprevisível. Se o seu eu maior é presciente, o seu eu menor é ignorante. O eu maior, ele é indestrutível. O seu eu menor, ele trabalha para a sua destruição, da sua própria destruição, e procura destruir os outros também. O eu maior, ele tem a vida eterna. O eu menor, ao contrário, vive no tempo cronológico, portanto a sua vida tem um início, um meio e um fim, que é a morte. O eu maior tem a verdade, e o eu menor, verdades relativas ou até as mentiras. E a pergunta é: qual é a causa do sofrimento? A causa do sofrimento está exatamente nos atributos do eu menor. Vamos analisar um pouco. Bom, se o eu maior é previsível e o eu menor é imprevisível, o que acontece? Naturalmente, a imprevisibilidade gera em você sofrimento. Por exemplo, você, não sabe, se você é assalariado, você não sabe se daqui a um mês ou daqui a um ano você vai estar empregado. E ao ficar preocupado, angustiado, ansioso com aquilo que vai acontecer, gera em você o sofrimento. A sua insegurança, por você não ter a previsibilidade, gera sofrimento e dor dos seres humanos. Muito bem. O segundo atributo do eu maior é a presciência, a inteligência. Já o segundo atributo do eu menor está exatamente na ignorância. E por você ser ignorante, muitas vezes as pessoas que têm mais conhecimentos que você e elas não querem a sua felicidade, acabam te tornando vítimas. E é isso que aconteceu nesses 6.000 anos da humanidade. Aqueles que têm mais conhecimento, que sabem os segredos ocultos, eles criaram um sistema de poder, e por eles terem mais esse conhecimento, eles pegam as pessoas que não têm acesso ao conhecimento e geram sofrimento. É o caso, por exemplo, da igreja cristã romana,
onde tem o clero, que tinha o conhecimento, e os leigos, que para eles eram os ignorantes, que não tinham conhecimento da doutrina. E exatamente o que eles fazem com os ignorantes? Geram uma mente coletiva, programam a sua mente para que você sofra. Tanto é assim que o principal discurso dessa modalidade religiosa era exatamente o sacrifício. E o sacrifício gera dor e sofrimento. Mas por que eu tenho que me sacrificar? Você tem que se sacrificar. Você tem que se sacrificar para que quando você morrer, você poder ir para o céu. Ou seja, a sua ignorância gerou o quê? Sofrimento. O terceiro atributo do eu menor é exatamente a destrutibilidade. E nós aprendemos desde criança a ter e mais ter. E aí o que acontece? Quanto mais você tem, mais medo você tem de perder as coisas. E uma das principais destrutibilidades que você tem é exatamente o seu corpo. As suas células estão programadas mentalmente para gerar doenças. Por quê? Porque você foi criado, formado, com a consciência que você vai morrer. Então, as suas células se encarregam de destruir o seu corpo. Por quê? O quarto atributo é a vida. Nós utilizamos o tempo cronológico, o cronos que os gregos falavam. Já o atributo do espírito é o tempo kairos, que é a vida eterna. E aí tem um fator que gera sofrimento, que é uma espécie de justificativa porque você está sofrendo. Todo mundo diz do karma. Porque o karma é resultado de vidas passadas. E que você está sofrendo hoje por causa das vidas passadas. Calma aí. Se o seu espírito tem vida eterna, como que você pode estar sofrendo por vida passada? Blavatsky já falava que a mente, que é o universo, ele é infinita, um espaço infinito e sempre presente. Bom, se só existe o eterno presente, como que você pode estar sofrendo por vidas passadas? Afinal, não existe vidas passadas. A mente é uma programação que funciona eternamente no presente. Portanto, se você teve outras vidas, essa vida ainda está acontecendo em universos paralelos, porque tudo é sempre presente. Quando você utiliza o seu poder do eu maior, naturalmente você está eliminando o seu karma. Porque ao alterar o seu presente, você altera todo o seu karma. E o quinto atributo, que no eu maior é a verdade, no eu menor é exatamente a verdade relativa ou até a mentira. O que aconteceu com o pai de Buda, do Siddhartha Gautama? Ele mentiu. Ao mentir para o seu filho, ele teve no futuro a dor e o sofrimento de perder o seu filho, porque ele não deveria ter mentido. A mentira, ela é a principal causa de dores e sofrimentos, que são o efeito por exatamente você estar mentindo. E eu vejo muitos pais que não querem que seu filho sofra e escondem a verdade dos seus filhos. Eu vejo muitos pais que, ao invés de mostrar a realidade do mundo para os seus filhos, escondem a realidade e depois eles sofrem porque contam mentiras para os seus filhos. Um caso, tem pais que adotam filhos e muitas vezes eles escondem a verdadeira origem dos seus filhos, achando que eles jamais vão saber da verdade. E vira e mexe, quando essa criança se torna adulta, ela percebe
que ela não veio daqueles pais, e eles vão questionar a verdade. E aí gera-se muito mais dor e sofrimento, porque aquela criança, ao se tornar adulta, pode ter alguns traumas, alguns sofrimentos que ela não sabe a causa. E quando ela descobre que a causa foi a mentira dos seus pais adotivos, se imagine o que gera de muito sofrimento e dor. Nunca minta para as crianças, nunca, porque toda mentira no futuro, ou seja, quando a criança se torna adulta, vai gerar efeitos de dor e sofrimento. E se você ama seus filhos, não minta para eles, diga a verdade, não omita, sempre diga a verdade, porque a verdade liberta, enquanto que a mentira te aprisiona. Então, quais são as dores? Quais são as causas das dores e sofrimento? Exatamente por você não utilizar o eu maior. Muito bem. Mas agora você já tem o conhecimento que você pode eliminar o sofrimento da sua vida. E qual é o caminho que eu consigo eliminar o sofrimento da minha vida? É quando eu aciono o eu maior. Quando a minha vida deixa de ser conduzida pelo meu eu menor e passa a ser conduzida pelo eu maior. Porque o eu menor, ele é muito fraco. Ele acaba sendo marionete na mão daqueles que querem te dominar. O eu menor é vítima. Eu estou com depressão. Eu estou com ansiedade. Eu estou com medo. Eu estou com angústia. Eu estou preocupado. Todos elementos do que são produzidos pelo eu menor. Porque se você se fixar no eu maior, que é o seu espírito, que é a sua consciência, que é o eu sou, a sua vida aos poucos vai eliminar todos os sofrimentos. Fernando, é impossível? Não, não é impossível. Grandes mentes passaram pela face da terra e mostraram que é possível você eliminar o sofrimento. O exemplo maior, o próprio Mestre Jesus. Mesmo na cruz, ainda ele teve a capacidade de dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. E aí, você começa a perceber que essas grandes mentes, Buda, Cristo, Jesus, Hermes, Pitágoras, Platão, Sócrates, Joana d'Arc, que foi queimada em praça pública, Francisco de Assis, Saint-Germain, Robespierre, que também foi guilhotinado. Todos esses, eles conseguiram mostrar que é possível você eliminar o sofrimento, mesmo quando em situações de alta complexidade, como foi o caso de Joana d'Arc, porque ela foi conduzida pelo eu maior e não pelo eu menor. Mas como que eu posso ser conduzido pelo eu maior? Esses dias, um dos nossos amigos fez uma pergunta: como que eu posso fazer um exercício para que eu possa atingir a Kundalini, fazer com que o fogo, a serpente de fogo, atinja o meu chakra coronário e eu me torne iluminado? Para Buda, o melhor caminho é o Nirvana. E para ele, o caminho é a meditação, a yoga. Mas a melhor de todos os exercícios para você atingir a Kundalini é você aprender a usar o código da consciência. Como assim? É isso mesmo. Por quê? Quando você usa o código da consciência, automaticamente você está acionando o seu eu maior. Vamos lá.
O primeiro verbo é o criar. Para você criar, você precisa o quê? Desenvolver a sua criatividade, a sua colaboração e a sua compaixão. 3 atributos que vêm do Espírito. Por quê? Como que eu consigo ser criativo? Só se eu ser presciente. Como que eu consigo a colaboração? Colaboração é aquele que constrói e que não destrói. Como que eu consigo a compaixão? A compaixão só existe para aquelas pessoas que conhecem a verdade, para aquelas pessoas que compreendem a vida eterna. Se você compreender a vida eterna, você compreende que você faz parte do Uno. Portanto, a compaixão gera naturalmente. Para você se tornar um ser iluminado, você precisa criar. Porque a criatividade, a colaboração e a compaixão são atributos do eu maior. Então eu vou criar. Ótimo. Qual o segundo verbo? Conhecer. E para você conhecer, você tem que fazer o produto mental. O que isso significa? É você programar a sua própria mente. Quando você está usando o eu maior, pela criatividade, colaboração e compaixão, quem que é que vai programar a sua mente? É o eu maior e não o eu menor. E como que você consegue você programar a própria mente? Pelo autoconhecimento e pela filosofia, que é a capacidade de você pensar além da caixa. Pensar fora da caixa. Quando você usa sua consciência, você automaticamente está cumprindo o verbo conhecer, e a sabedoria advém do eu maior. Do mesmo jeito que a criatividade, colaboração e compaixão, que é o seu poder, também advém do eu maior. Vamos para o terceiro verbo, confiar. Para você confiar, você precisa gerar a autoconfiança dentro de si. Nada melhor que usar o seu eu maior. Por quê? Quando você confia em si e não confia nos outros, quando você sabe que o Deus está dentro de você, que o seu poder está dentro de si e não fora, você automaticamente gera autoconfiança, e a autoconfiança faz com que você tenha saúde física, psíquica, emocional e espiritual. Porque você encontra o caminho do meio, que o taoísmo fala tanto, que o budismo fala tanto. O caminho do meio não é que você está entre o bem e o mal e você está no meio, não. É quando você está no topo do triângulo. Porque você vê com o seu terceiro olho e automaticamente você vê o todo. Isso te gera autoconfiança, que é a sua saúde. O quarto verbo é o verbo conviver. E como que você vai conviver com o seu eu maior? Você já fez essa pergunta? Porque até hoje, 90%, se não mais, da população da humanidade, ao invés de conviver com o eu maior, convive com o eu menor. E por isso são vítimas, são sofredoras. Conviver com o eu maior significa que você já reconhece a vida eterna. Então, você vive pelo Kairos e não pelo Cronos. Você sabe que essa vida é passageira, portanto, você não tem medo da morte, porque você sabe que você é eterno. Porque só existe a eternidade. A relatividade do tempo e espaço, como Einstein nos revelou, só existe essa questão do passado e do futuro para o eu menor, que é o plano físico. Para o plano superior não existe passado nem futuro, um eterno presente. E isto é otimização do seu tempo. Quando você otimiza o seu tempo, você está usando o seu tempo para conviver com o seu eu maior, com a sua
Quando você está com foco e concentração, você não vê o tempo passar. Por exemplo, tem gente que gosta de assistir jogo de futebol. Você já percebeu que quando você está assistindo e você está concentrado no jogo, o tempo passa rapidamente? Quer dizer, se o seu time está vencendo, o tempo passa lento. Por que passa lento? Porque você quer que acabe. Mas é o seu time que está vencendo. Mas se o seu time está perdendo, o tempo passa muito rápido. Por quê? O tempo é relativo. Quando você tem foco e concentração no eu maior, o seu tempo se expande, porque a sua consciência ela está expandindo. E ao expandir, você vive a eternidade. Muito bem. Agora vamos falar dos 2 últimos verbos. Celebrar, que é o sentimento de pertença. Quando você pratica os 5 verbos anteriores, automaticamente você sente que você pertence a algo maior. Você sente que você pertence ao seu eu maior e não ao eu menor, que vai morrer, que vai para baixo da terra. Vocês já pararam para pensar que a festa, o que é a festa? É o sentimento de gratidão. Por que existe festa? Por que você faz uma festa de aniversário? Porque você está agradecendo o ano de vida que você teve. Por que você faz festa de casamento? Porque você está agradecendo a união. Por que você faz festa de final de ano, de Natal, de Páscoa? Porque você está agradecendo a vida. A Páscoa, por exemplo, era a festa da colheita. Porque na colheita você está celebrando a produtividade e a fecundidade. Portanto, você fica feliz. A festa é o sinônimo de sentimento de pertença. Quando você sente que pertence ao eu maior, só lhe resta gratidão. E a gratidão gera graça. E a graça elimina qualquer sofrimento. Mas também tem momentos que você precisa de silêncio. Porque ao se auto-perdoar, você também elimina o sofrimento. Portanto, não caiam na narrativa que você está passando por isso porque o seu karma. Perdoe-se, auto-perdoe-se. Porque é o único caminho para você atingir a iluminação, o nirvana. E finalmente, nós chegamos ao completar-se. E o completar-se é o altruísmo. Quando você manifesta o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. E aí, vamos falar só do amor. Sabe qual é a melhor maneira de você se iluminar? Pratique o amor incondicional. Qual é a diferença do amor incondicional com o amor condicional? Vamos lá. Você ama a sua esposa, o seu marido. Isso é um amor condicional. Eu amo ele até que ele me abandone. Se ele me abandonar, não amo mais. Eu amo ela desde que ela fique comigo para sempre. Se ela me abandonar, já não amo mais. Então isso não é amor. Porque o amor verdadeiro é o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É quando você reconhece, quando você toma consciência que você, para utilizar o seu eu maior, você precisa ser fraterno, coalescente, altruísta, eterno e magnífico. E quando você atinge o amor incondicional, ou seja, aquele amor que você não quer nada em troca, você simplesmente ama, como são os grandes mestres, como que é o fator da criação. Porque as pessoas ficam rezando para Deus, eu preciso agradecer a Deus. Sim, agradecer sim, mas Ele não está pedindo para você adorá-lo. Ele está pedindo que quando você agradece, Ele se fica feliz, porque Ele sabe que o seu fractal, que você é um fractal dele,
Afinal, você tem a centelha divina. Quando você agradece, Ele te dá a graça, não por uma questão, porque Ele está te compensando, não. É porque, ao agradecer, ao celebrar, ao praticar o altruísmo, você está manifestando o amor incondicional. E quando você manifesta o amor incondicional, a Kundalini sobe naturalmente para o seu chakra coronário. E aí você se torna um iluminado. Por exemplo, para mim, quando eu estou aqui fazendo essas lives, gravando cursos, escrevendo a história do IP, quando eu estou dando o melhor de mim para os outros, porque é isso que eu tenho de bom, automaticamente eu estou me iluminando, porque eu só faço isso por um amor incondicional. Então, o melhor exercício para Kundalini é exatamente você praticar o amor incondicional. E se você conseguir viver uma vida de amor incondicional, algumas coisas vão acontecer com vocês. A primeira coisa, você vai se tornar previsível. Não vai ter espaço para depressão, para preocupação, para dor e para o sofrimento. Você se torna presciente, porque você está sempre na criatividade, na colaboração e na compaixão. Você vai se tornar indestrutível. Por quê? Você só quer construir, você não quer destruir nada. Você vai descobrir a vida eterna, porque você sabe que é espírito, e o espírito não morre, ele é eterno. Você vai em busca da verdade única, suprema e absoluta. E o que é a verdade única, suprema e absoluta? O amor, que deu a origem a tudo que nós conhecemos no universo. Quando você atinge esse grau de conhecimento, você não vai deixar mais que o seu eu menor te domine. É o seu eu maior, o seu eu superior, que vai não dominar. Ele vai abrir o seu coração para que a sua mente, para que seu mundo físico torne a sua vida cheio de graça, com prosperidade, laços afetivos ajustados, saúde e o poder espiritual. O caminho é este. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã eu não vou ter a live dos alunos e nem gravar os vídeos, porque amanhã eu irei fazer uma live do Flávio Vale, que é o canal que me apresentou para essa grande vontade de falar para os outros. E eu espero você lá no canal do Flávio Vale, acompanhando um tema que vai ser muito interessante. Eu vou pedir para a Mariana já colocar o link no nosso grupo, se já não tiver lá, para que vocês possam acompanhar todo esta live, que eu espero que seja uma live capaz de ajudar a construir um mundo bem melhor para 30 mil pessoas. Afinal, a última live teve 33 mil pessoas visualizadas. Que a gente consiga, através da Metacosmo e através da sua ajuda, compartilhando essa live, a gente consiga construir um mundo bem melhor. Espero vocês lá. Tá bom? Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.